mal chegou e já está causando polêmica, viu? O assessor de Dilma lá no Banco dos BRICS disse que defende a pena de morte para quem discorda do socialismo. A declaração de Elias Jabbour foi feita durante entrevista a um podcast. Segundo ele, apenas os pobres morrem no capitalismo. Dá uma olhada no que ele disse. Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado. É um Estado que está sob cerco. Se você começa a permitir com que esse tipo de com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera. Vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tá aí, esse assunto obviamente que tá vindo à tona por conta da nomeação dele lá no BRICS. Não, e daí esse tipo de gente não podemos chamar de extrema esquerda. É a esquerda moderada do nosso país. Isso aí é engraçado que ele, primeiro, vamos aqui desmantelar algumas mentiras que ele expõe ali. Primeira mentira, que no capitalismo os pobres morrem por como os pobres estão morrendo, todo mundo que se opor a um processo revolucionário tem que ser morto. Essa é a lógica dele, que não tem lógica nenhuma. A questão é, a partir do momento que você tem a Revolução Industrial, você teve um aumento significativo na expectativa de vida, uma redução na mortalidade infantil, ou seja, o padrão e a qualidade de vida melhorou, todos ficaram mais ricos. O capitalismo, que ele acusa por ser responsável pela pobreza, na verdade foi o que motivou um período de maior riqueza da história da humanidade. Você pode até discordar, mas os números dizem o contrário. E, para além disso, muita gente fica chocada quando vê alguém de extrema esquerda pregando que as pessoas têm que ser mortas. Mas não foi isso que aconteceu nos regimes comunistas ao redor do mundo? Não era isso que até mesmo na literatura mais básica da esquerda você já encontrava? Marx já mostrava ali um desprezo pelos princípios que para a esquerda são princípios burgueses, né? Esse negócio de defender a vida, de defender a liberdade, de defender direitos humanos, não é nada que a esquerda respeite. Esses são conceitos ocidentais de inspiração cristã, conceitos liberais, e os marxistas têm desprezo por isso. Para eles, os fins justificam os meios. Então, se para atingir um objetivo revolucionário, se para transformar a sociedade e libertar ela do capitalismo malvadão, eu preciso matar pessoas, passar por cima das instituições, preciso desrespeitar liberdades, é isso que eles fazem. Agora, foi isso que sempre fizeram. Ô Maninho, você sabe que eu tava pensando uma coisa? E se fosse o Léo Lins que tivesse falado Nossa. Pois é. Detalhe, não foi nem piada, hein? O que aconteceria, meu amigo? O Brasil tá muito doente, né? Se um humorista fala em algo desse tipo, de pena de morte para quem quer que seja, recebe processo. Se um professor universitário fala isso a sério, defendendo, teoricamente, a aplicação de pena de morte para quem discorda dele, o que é que acontece? Ganha um cargo no governo, dado pela ex-presidente Dilma Rousseff, agora presidente dos BRICS. Ou seja, vamos sustentar a extrema esquerda intolerante, antidemocrática, que não aceita conviver com a divergência de pensamento. Isso não é normal, gente. Se fosse no governo Bolsonaro, a gente veria o mundo cair abaixo corretamente com um extremista recebendo cargo público. A doença é isso não se repetir nesse caso. Então você admite que existe uma parcialidade, muitas vezes, da imprensa? Não é exatamente... Veja, nós somos parte da imprensa. Sim, a imprensa é plural. A imprensa é plural. O que eu acho é que os meios culturais brasileiros passam muito pano para a esquerda. Muito pano para coisas que são absolutamente inaceitáveis. Veja, dizer isso não quer dizer que coisas absurdas, quando Bolsonaro defende torturador, etc., nada disso se torna justificável porque a esquerda tem pessoas extremistas. Os extremismos, todos autoritários, são inaceitáveis, venham de onde vier. Agora, o cara aceitou trabalhar com a Dilma, irmão. Você vê, mas ele é um professor, né? Talvez ele vá tentar ensinar alguma coisa para ela. Mas o Elias Jabbour, ele não é só um cara que a Dilma
achou... Não, dentro do pessoal anti-horário, dentro da esquerda, ele é o cara. Ele é tirado como um dos melhores pensadores agora do momento. Ele é chamado para vários podcasts. Ele tem esse status. Mas ele não sabia explicar o que ele estava querendo dizer? Não, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, Fê. O que ele está querendo dizer é muito simples. Ele fala assim, no capitalismo quem morre são os pobres, no socialismo é o contrário. Por quê? Porque quando o socialismo é implementado, os primeiros a morrer são os ricos, porque precisa trocar a casta. Você tira a galera mais rica, expropria a propriedade, não está muito longe do que está começando a rolar aqui no Brasil. Rolando, é. Você coloca no lugar daqueles que até então eram os ricos, os amigos do rei. Então, haverá uma troca. Só que esses não são considerados ricos. Esses não são considerados capitalistas. Tanto que você vê aí, tinha antes o Hugo Chávez, você tinha o Fidel Castro, todo mundo com seu Rolex bonitão na hora da Revolução, e ninguém tirava eles de burguês por causa disso. Ou seja, não é acabar com a elite, é substituir a elite. Substituir a elite. E o pobre vai continuar pobre, todo mundo sofrendo junto. Agora, rebaixa todo mundo para baixo. Ô, Antoninha, você sabe que nem o PCO fez uma fala que esse cara fez, né? Não, mas me chama a atenção, assim, primeiro, tudo, né? O conjunto da obra do sujeito. Aí o sujeito é professor. Aí ele responde pro Guilherme, não, maluco. Não, pena de morte pro socialismo, maluco. O vocabulário, a apresentação, a cara do sujeito. E aí vocês me dizem que ele é referência. Isso aqui é... Dentro da esquerda ele é referência. Da extrema esquerda. Da esquerda geral. Esse cara é referência. O que a gente está tendo agora é perigosíssimo, é assustador uma pessoa como essa ser referência de quem quer que seja lavagem cerebral. Isso é uma loucura. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O país está tão dividido, as pessoas estão tão assim... o movimento que a internet trouxe, acho que apresentou pra gente, né, as máscaras caindo, mostrando quem é quem, é tão louco que, assim, com todo mundo que eu falo, as pessoas não estão mais se relacionando com ninguém, as pessoas estão saindo muito pouco, e é por causa desse tipo de gente, é por causa desse tipo de coisa, porque eu jamais me relacionaria com alguém que tem qualquer admiração por um cara desses aí, porque ninguém fala de pena de morte para estuprador, para assassinos, para traficantes. Ninguém fala de pena de morte. Porque na concepção dele, essas pessoas são pobres, Antônia. Então, você entendeu? Na verdade, são revolucionários. Onde está a doideira, Antônia? Na verdade, são revolucionários. Pura, isso aí, quando você vai ler alguns autores de esquerda, como Foucault, por exemplo, você vê que eles têm ali até um apreço pelo criminoso, eles têm até um apreço por esse tipo de gente. Por quê? Porque na cabeça deles, eles são os revolucionários que estão enfrentando o sistema. É como se fosse um proto-revolucionário, alguém que está lutando ali contra o burguês, contra a burguesia. Então, não faz sentido nenhum. Eles realmente subvertem toda a lógica da nossa